A porta do celeiro range, e o tenente Kurt Brauer congela no vão. Ele havia saído da casa principal para verificar o barulho do flanco oeste, rifle fora da mão, passo apressado, a mente ainda no mapa aberto sobre a mesa. Não esperava encontrar nada além de sombra e palha. Encontrou 8 homens, 8 pracinhas brasileiros, 4 deles recém-libertos, todos com armas apontadas para o centro do seu peito. Brauer não levantou as mãos. Não gritou. Ficou parado no vão da porta e olhou de um rosto para o outro. Rostos que não eram americanos, não eram britânicos, não agiam como nenhum soldado que ele havia enfrentado antes. É março de 1945, no complexo do Ponto 7, ao norte de Montese. E algo naquele silêncio o paralisa por dentro de um modo que 12 anos de guerra nunca haviam conseguido. O que Brauer ainda não sabe é que antes do fim daquele dia, ele mesmo vai dar uma ordem que nenhum oficial da Wehrmacht esperaria ouvir, e que essa ordem vai ecoar entre os sobreviventes por décadas. Se você nunca ouviu essa história, inscreva-se agora e conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo, porque no final deste vídeo você vai descobrir as 4 palavras exatas que aquele oficial alemão ordenou e por que elas ainda são sussurradas entre veteranos até hoje. 3 dias antes daquele encontro, o sargento Elias Rodrigues amolava a faca no parapeito de uma vala enlameada e pensava na mãe. Não pensava nela com tristeza, pensava nela com uma ternura que doía. Ela havia chorado quando ele embarcou no Rio de Janeiro, em julho de 1944, e ele havia prometido que voltaria com uma medalha no peito. Agora, com o frio italiano cortando os ossos através do capote encharcado, aquela promessa parecia um peso que ele carregava junto com o rifle. O vale abaixo fumegava. Os alemães tinham incendiado 2 celeiros durante a noite para cobrir a retirada, e a fumaça ainda subia em colunas tortas contra o céu branco da manhã. Elias guardou a faca, pegou o rifle e esperou a ordem. A ordem não veio do tenente Figueiredo, que estava com febre havia 2 dias e mal conseguia ficar em pé. Veio do cabo Dornelles, 22 anos, natural de Pelotas, analfabeto até os 16. Leitor voraz desde então. Dornelles apontou para o morro à esquerda e disse apenas, por ali. Nenhuma explicação, nenhum mapa. Apenas aquele dedo apontado com uma certeza que os outros 8 homens da esquadra aceitaram sem questionar, porque Dornelles já havia acertado 3 vezes antes. E no fronte, 3 acertos seguidos valem mais do que qualquer patente. O morro tinha 140 metros de altura e estava coberto de carvalhos sem folhas, os galhos retorcidos contra o céu como dedos partidos. A subida levou 40 minutos. Elias contou cada passo, não por disciplina, mas porque contar era a única coisa que impedia a mente de ir para lugares que ele não queria visitar. No 43º degrau de pedra natural, ele pisou em algo mole. Olhou para baixo. Era a mão de um soldado alemão morto, enterrado até o cotovelo pela lama de 3 dias de chuva. Ele desviou. Continuou subindo. No topo do morro, a visão abriu de um modo que nenhum dos pracinhas esqueceu até o fim da vida. O vale de Montese se estendia abaixo deles como uma ferida aberta na terra. Estradas destruídas, pontes derrubadas, casas sem telhado, campos que antes eram de trigo agora cobertos de crateras. E no centro daquele caos, movendo-se em coluna dupla entre as ruínas, havia aproximadamente 180 soldados alemães em retirada organizada. Carregavam feridos em macas improvisadas. Puxavam uma peça de artilharia com cordas, porque os cavalos haviam morrido. Avançavam devagar, mas avançavam. Dornelles observou por 30 segundos. Depois disse, eles não sabem que estamos aqui. Era uma informação simples, mas naquele momento, naquele morro, ela pesava como uma sentença. Elias sentiu o estômago apertar. Aqueles homens lá embaixo eram um inimigo. Isso ele sabia. Isso tinha sido repetido para ele desde o embarque, desde o treinamento em Caxias, desde a primeira noite em Nápoles, quando um pracinha do pelotão ao lado havia sido morto por um franco-atirador a 300 metros. Mas daqui de cima, com aquela distância e aquela névoa fina cobrindo o vale, os alemães pareciam apenas homens cansados carregando outros homens cansados.
Elias levantou o rifle. Depois baixou. Levantou de novo. Dornelles tocou seu braço. Espera. Não era uma ordem tática. Era outra coisa. Uma hesitação que Elias nunca havia visto no rosto do cabo antes, e que o perturbou mais do que qualquer tiro. Os dois ficaram parados por quase 1 minuto, observando a coluna lá embaixo. Um dos alemães parou, tirou o capacete, passou a mão pelo cabelo encharcado. Tinha talvez 18 anos, talvez 17. Colocou o capacete de volta, pegou a maca do homem ferido que havia largado por 1 segundo e continuou caminhando. Dornelles soltou o ar pelos dentes. Vamos descer pelo outro lado. A decisão de Dornelles não estava no manual. Não havia nenhuma instrução que justificasse deixar uma coluna inimiga passar sem engajamento quando você tinha posição elevada, visibilidade total e elemento surpresa. Se o tenente Figueiredo soubesse, teria chamado isso de negligência, talvez covardia, mas Figueiredo estava com febre numa vala a 2 quilômetros dali, e Dornelles era o homem mais velho acordado naquele morro. A esquadra desceu pelo outro lado em silêncio. Ninguém perguntou. Ninguém discutiu. Havia algo na decisão do cabo que todos compreenderam sem precisar de palavras. Não era fraqueza, era julgamento. E naquele momento, julgamento valia mais do que obediência cega. Eles chegaram à base do morro às 10 da manhã e encontraram o que restava de uma aldeia chamada Cá de Sopra. 4 paredes de pedra, um poço entupido de escombros e uma velha italiana sentada numa cadeira no meio da rua destruída, como se esperasse o ônibus. Ela tinha aproximadamente 70 anos, cabelos brancos presos num coque, as mãos cruzadas no colo. Quando viu os pracinhas, não levantou, não fugiu, não gritou. Apenas disse algo em italiano que nenhum deles entendeu, exceto o soldado Nascimento, que havia aprendido algumas palavras durante os meses em Nápoles. Nascimento ficou pálido. — O que ela disse? Perguntou Elias. Nascimento demorou 1 segundo. Ela disse: finalmente chegaram os que parecem com meus netos. A frase caiu no grupo como uma pedra num lago parado. Elias olhou para as próprias mãos, escuras, calejadas, com terra embaixo das unhas. Olhou para Dornelles, para Nascimento, para os outros 6 homens da esquadra. Todos mestiços, negros, caboclos, filhos de imigrantes pobres, netos de escravizados, vindos de um país que havia mandado seus filhos mais humildes para lutar numa guerra de ricos a 8.000 quilômetros de casa. E uma velha italiana, num vilarejo destruído do norte da Itália, havia enxergado neles não soldados, não libertadores, não inimigos. Havia enxergado netos. Dornelles tossiu. Virou o rosto. Mas Elias viu. Os olhos do cabo estavam brilhando. Eles acamparam nas ruínas de Cá de Sopra durante aquela tarde, esperando o reagrupamento do pelotão. A velha, que se chamava Assunta e havia perdido os 2 filhos em Stalingrado, combatendo pelo lado errado da história, fez uma sopa com o que tinha: cascas de batata, ervas secas, um osso de galinha que guardava num pote de barro. Distribuiu entre os pracinhas sem cerimônia, sem discurso, sem esperar agradecimento. Elias bebeu a sopa e não conseguiu identificar o sabor. Mas sentiu o calor descendo pelo peito e pensou, pela primeira vez desde que havia pisado em solo italiano, que talvez sobrevivesse a tudo aquilo. Foi durante aquela espera que Dornelles abriu o caderno. Era um caderno escolar, capa preta, que ele carregava dentro da blusa desde o embarque. Elias havia visto o caderno antes, mas nunca havia perguntado. Agora perguntou. Dornelles respondeu sem levantar os olhos. Anota os nomes. Elias não entendeu. Que nomes? O cabo virou a página. Elias leu por cima do ombro. Havia uma lista de nomes. Alemães, italianos, brasileiros, com datas ao lado. Nomes de mortos. Nomes de inimigos mortos. Dornelles anotava os nomes dos alemães que ele havia visto morrer, dos italianos que haviam cruzado o caminho da esquadra e não haviam sobrevivido, dos próprios pracinhas que haviam caído. — Por quê? Perguntou Elias. Dornelles fechou o caderno. Porque alguém tem que lembrar. Naquela noite, o reagrupamento chegou com uma notícia que mudou tudo.
O capitão Henrique Barroso, comandante da 3ª Companhia, havia recebido informação de inteligência. O grupo alemão que Dornelles havia deixado passar no vale não havia seguido em retirada. Havia se entrincheirado num complexo de fazendas a 3 quilômetros ao norte, numa posição chamada pelos mapas de ponto 7. E havia feito prisioneiros 4 pracinhas do 2º pelotão que haviam avançado rápido demais e sido cercados. Barroso convocou Dornelles, não para punir, para perguntar: "Você conhece o terreno entre aqui e o ponto 7? Dornelles respondeu que sim. Barroso fechou o mapa. "Então você vai na frente." Elias ouviu tudo do lado de fora da barraca. Apoiou a cabeça na parede de pedra fria e fechou os olhos. Os 4 pracinhas capturados tinham nomes, tinham mães, tinham o mesmo frio que ele. E o grupo alemão que agora o segurava havia sido poupado por uma decisão que ninguém havia dado ordem para tomar. Dornelles havia deixado aqueles homens passar. E agora aqueles mesmos homens tinham brasileiros cativos. O cabo saiu da barraca com o mapa dobrado no bolso e o caderno negro preso na blusa e olhou para Elias com uma expressão que não era culpa. Era algo mais pesado do que culpa. Era responsabilidade. "Amanhã de manhã", disse Dornelles, "antes do sol." O amanhecer chegou sem sol. O céu sobre Cadisopra era uma lona cinza fechada, sem uma fresta, e o vento descia do norte carregando um cheiro de queimado que já não assustava ninguém. Depois de 6 meses no fronte, fumaça era apenas clima. Dornelles acordou a esquadra às 4h40 da manhã, com um toque no ombro de cada um, sem voz, sem lanterna. Em 10 minutos todos estavam de pé, equipados, mastigando o que restava do pão duro da noite anterior. Assunta estava acordada também, sentada na mesma cadeira de sempre, como se a noite não tivesse passado para ela. Quando Dornelles passou por ela, a velha segurou o seu pulso com uma mão surpreendentemente firme e disse algo baixinho. Nascimento traduziu depois, já no caminho: "Ela disse para você trazer os meninos de volta." Dornelles não respondeu nada, mas enfiou o caderno mais fundo dentro da blusa. O trajeto até o ponto 7 durava 40 minutos em linha reta. Dornelles não foi em linha reta. Cortou pelo flanco leste, descendo por um riacho seco que servia de corredor natural entre 2 morros, mantendo a esquadra abaixo da linha do horizonte durante todo o percurso. Elias seguia logo atrás do cabo e observava como ele se movia, sem hesitação, sem consultar o mapa, como se o terreno fosse uma extensão do próprio corpo. Havia algo quase animal naquilo, uma leitura do espaço que não vinha de treinamento, vinha de algo mais antigo. Elias pensou no avô materno, que caçava de madrugada no sertão baiano, e dizia que a terra fala para quem sabe calar. Dornelles calava muito. Às 5h50, a esquadra chegou à borda de um bosque de pinheiros, que dava para o complexo do ponto 7. Dornelles levantou o punho fechado. Todos pararam. Abaixo deles, a menos de 200 metros, ficava um conjunto de 3 construções. Uma casa principal de 2 andares, com as janelas tapadas por sacos de areia, um celeiro comprido com a porta entreaberta e uma estrutura menor que havia sido uma pocilga e agora tinha uma antena improvisada no telhado. Havia sentinelas. Elias contou 4 posições visíveis e havia fumaça saindo de uma chaminé lateral da casa principal. Alguém estava cozinhando. Era cedo demais para um ataque, tarde demais para recuar. Dornelles estudou o terreno por quase 5 minutos sem piscar. Depois passou o binóculo para Elias e apontou para o celeiro. Elias olhou. Demorou 1 segundo para entender o que estava vendo. Dentro do celeiro, visível pela fresta da porta entreaberta, havia movimento. Silhuetas sentadas no chão, costas encostadas na parede. Os prisioneiros. 4 pracinhas, exatamente onde a inteligência havia dito. Elias devolveu o binóculo e olhou para Dornelles. O cabo já estava desenhando no chão com um graveto, traçando a planta do complexo a partir do que havia observado. Sem papel, sem compasso, apenas memória e terra. O plano era simples até parecer ingênuo. Dornelles dividiria a esquadra em 2 grupos. 4 homens fariam barulho pelo flanco oeste, pedras atiradas,
Um disparo isolado, movimento visível entre as árvores. Enquanto ele mesmo, Elias, Nascimento e o soldado Ferreira cortariam direto para o celeiro pelo ponto cego entre a casa principal e a pocilga. A janela de tempo seria pequena, 30 segundos, talvez 40, antes que as sentinelas reposicionassem. E se não der tempo? Perguntou Ferreira, que tinha 18 anos e nunca havia feito uma pergunta boba na vida. Dornelles respondeu sem levantar os olhos do desenho no chão. Então a gente improvisa. Ferreira assentiu como se aquilo fosse uma resposta completa. De certa forma era. Às 6h15 o grupo do flanco oeste iniciou o barulho. Pedras no mato, uma lata chutada morro abaixo. O soldado Prado atirando um único disparo para o alto com o rifle virado. Um som inconfundível, próximo, ameaçador. As sentinelas reagiram exatamente como Dornelles havia previsto. 2 delas se deslocaram para o flanco oeste. Uma terceira entrou na casa principal aos gritos e a quarta, um jovem alto com o capacete torto, ficou parada por um segundo que foi longo demais, olhando para o lado errado. Dornelles já estava correndo. Elias correu atrás dele sem pensar. O chão entre o bosque e o celeiro eram 120 metros de campo aberto, levemente inclinado, com a lama grudando em cada passada. Elias não olhou para as sentinelas. Olhou apenas para as costas de Dornelles à sua frente e para a porta entreaberta do celeiro, ficando maior a cada segundo. Nascimento corria à direita, mais rápido que os dois, e chegou primeiro. Empurrou a porta com o ombro, entrou, e por um segundo não houve som nenhum. Depois houve um sussurro coletivo que Elias nunca esqueceu. 4 vozes brasileiras ao mesmo tempo, baixas, incrédulas, dizendo algo que não era uma palavra, era apenas ar. O ar de quem havia parado de acreditar e de repente precisava acreditar de novo. Os 4 pracinhas capturados estavam amarrados com arame, não com corda. Detalhe que atrasou a libertação em 3 minutos preciosos, enquanto Elias usava a faca para forçar as argolas. Um deles, o soldado Batista, tinha o olho esquerdo fechado por um hematoma roxo escuro e um corte na sobrancelha que havia parado de sangrar, mas voltou a sangrar quando ele se levantou rápido demais. Batista não reclamou. Pegou o rifle que Elias lhe estendeu, verificou o carregador com os dedos trêmulos e ficou em pé encostado na parede esperando a ordem. Tinha sido prisioneiro por 14 horas. Parecia 10 anos mais velho. Foi nesse momento que a porta do celeiro abriu do lado de fora. Não foi uma sentinela. Foi o tenente Kurt Brauer, 36 anos, natural de Hamburgo, oficial de infantaria há 12 anos, veterano da França, da Iugoslávia e agora da Itália. Ele havia saído da casa principal para verificar pessoalmente o barulho do flanco oeste e havia cruzado pelo caminho errado na hora errada. Sem rifle na mão, o pensamento ainda no mapa aberto sobre a mesa. Ficou parado no vão da porta por um segundo, que durou uma eternidade. Do lado de dentro, 8 pracinhas brasileiros. 4 deles recém-libertos, todos com armas apontadas para ele. Brauer não levantou as mãos. Não gritou. Apenas olhou de um rosto para o outro com uma expressão que não era medo. Era espanto. Como se estivesse vendo algo que nenhuma guerra havia preparado ele para ver. Dornelles disse em português, devagar e claramente, "Solta o que você tem na mão." Brauer não falava português, mas entendeu. Tinha um rádio portátil na mão direita. Largou no chão sem resistência. Depois, numa decisão que nenhum manual explicaria, sentou no chão do celeiro com as mãos nos joelhos e começou a falar em alemão, baixo, num tom que não era súplica. Era conversa. Nascimento não entendia alemão. Ninguém entendia. Mas havia algo no ritmo das palavras, na postura daquele homem sentado no chão de terra batida, que fazia sentido sem tradução. Elias baixou o rifle 2 centímetros, só 2. Mas Dornelles viu. O cabo fez um gesto para os outros saírem com os prisioneiros libertos pelo fundo do celeiro. Ficou apenas com Elias e Brauer. Por 2 minutos, os 3 homens ficaram num celeiro no norte da Itália. Um cabo negro de Pelotas, um sargento baiano e um oficial alemão de Hamburgo. Sem língua comum, sem armas apontadas, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Brauer tirou do bolso do casaco uma fotografia dobrada
e a colocou no chão entre eles, empurrando com 2 dedos na direção de Dornelles. Era uma foto de família: mulher, 2 filhos pequenos, um cão. Dornelles olhou para a foto. Olhou para Brouwer. Colocou a mão no bolso e tirou o caderno negro. Abriu numa página do meio, onde havia uma lista de nomes. Mostrou para Brouwer sem dizer nada. Brouwer leu os nomes. Reconheceu alguns. Eram alemães, soldados do seu próprio regimento. Levantou os olhos para Dornelles com uma expressão que mudou tudo o que ele pensava que sabia sobre aquela guerra. Porque ali, naquele caderno, o inimigo havia escrito os nomes dos seus mortos, não como troféu, como memória. Brouwer ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, em alemão, uma única frase, e embora ninguém no celeiro entendesse as palavras, o tom era inconfundível. Era o tom de alguém que acabou de tomar uma decisão que não tem volta. Dornelles saiu do celeiro com Brouwer caminhando ao lado dele, não atrás, não na mira de ninguém ao lado. Elias observou aquilo e não soube o que pensar. Os outros pracinhas também observaram, e também não souberam. Era uma imagem que não cabia em nenhuma categoria que o treinamento havia fornecido. O inimigo não caminhava ao lado. O inimigo estava na mira ou estava morto. Mas Brouwer caminhava com as mãos livres e o rosto sério, e Dornelles caminhava com o caderno negro na mão, e os dois seguiam em direção à casa principal como se tivessem combinado aquilo antes de se conhecer. Havia algo naquele movimento conjunto que silenciou todos ao redor. Não era confiança ainda. Era algo anterior à confiança. Era reconhecimento. As sentinelas alemãs viram o grupo se aproximando e levantaram os rifles. Brouwer levantou uma mão aberta, gesto universal, lento, sem drama, e disse algo curto em alemão. As sentinelas baixaram as armas. Elias respirou pela primeira vez em 3 minutos. Havia aproximadamente 40 soldados alemães no complexo do ponto 7, distribuídos entre a casa principal e o celeiro, contra um punhado de pracinhas. A matemática era absurda, mas Brouwer havia entrado na equação de um modo que tornava a matemática irrelevante. Dentro da casa principal, o clima era de exaustão total. Soldados alemães dormiam encostados nas paredes, nos degraus da escada, debaixo de uma mesa de madeira grossa que havia sido o jantar de alguma família italiana havia não muito tempo. Havia feridos, pelo menos 8 homens com curativos improvisados, alguns com febre visível, olhos brilhando demais no rosto pálido. O cheiro era de suor, sangue seco e o feijão aguado que cozinhava numa panela grande sobre o fogão a lenha. Um dos alemães acordou com a entrada do grupo e levantou o rifle. Brouwer disse uma palavra. O homem baixou o rifle e voltou a fechar os olhos. Brouwer conduziu Dornelles até uma mesa no fundo da sala, onde havia um mapa aberto, cheio de anotações a lápis. Apontou para o mapa, depois para a janela, depois para o norte. Fez um gesto com os dedos, coluna em movimento, direção norte. Dornelles estudou o mapa por um momento. Virou para Elias. Eles estão tentando chegar até a linha alemã ao norte, antes do avanço americano fechar o corredor. Elias olhou para os homens dormindo pelas paredes. Quantos dias tem para isso? Dornelles consultou o mapa novamente. 2, talvez 1. Era informação de guerra. Era exatamente o tipo de coisa que deveria ser reportada imediatamente ao capitão Barroso, transformada em coordenadas, repassada para a artilharia americana, que operava a 12 quilômetros ao sul. Uma coluna de 40 alemães tentando furar um corredor era um alvo militar legítimo. Elias sabia disso. Dornelles sabia disso. E ainda assim, os dois ficaram parados diante daquele mapa por um momento que foi longo demais para ser apenas avaliação tática. Porque havia 40 homens dormindo pelas paredes, 8 deles feridos, e uma panela de feijão no fogão, e uma fotografia de família no bolso de Brouwer, e um caderno negro com os nomes dos mortos. Foi o soldado Batista quem cortou o silêncio. Batista, que havia sido prisioneiro por 14 horas e tinha o olho roxo e o corte na sobrancelha, entrou na sala com o rifle no ombro e olhou para os alemães espalhados pelo chão e disse, com uma voz completamente calma, "Eles nos deram água. A noite toda, sempre que a gente pediu, eles deram água.
Ninguém respondeu. Batista continuou. E o que me amarrou pediu desculpa quando o arame apertou demais. Elias olhou para ele. Em português, Batista quase sorriu. Em alemão, mas era desculpa do mesmo jeito. Dornelles tomou a decisão sem anunciar. Virou para Brauer e apontou para o norte no mapa, depois para o relógio no pulso do oficial alemão, depois levantou 2 dedos. Brauer entendeu. 2 dias direção norte sem interferência brasileira. O oficial alemão ficou imóvel por 1 segundo, depois estendeu a mão. Dornelles olhou para a mão estendida. Uma mão grande com calos nas mesmas posições que os seus próprios calos, marcas de rifle e de trincheira. Apertou. Firme, rápido, sem cerimônia. Elias registrou aquele aperto de mão com uma clareza fotográfica que carregou pelo resto da vida, não porque foi bonito, mas porque foi verdadeiro. O que aconteceu nos 30 minutos seguintes foi a coisa mais estranha que qualquer um daqueles homens viveu na guerra. Os pracinhas e os alemães dividiram o feijão da panela. Não houve discurso, não houve gesto simbólico. Simplesmente não havia comida suficiente para um lado só, e havia comida suficiente para os 2 lados juntos. A velha de cá de sopra teria aprovado. Elias comeu de pé, encostado na parede, ao lado de um soldado alemão que tinha um curativo no pescoço e que, em algum momento, começou a gesticular com as mãos o formato de uma casa, de uma criança pequena, de um cachorro. Elias gesticulou de volta. Uma casa menor, uma mãe de cabelos compridos, uma rua de terra. O alemão assentiu devagar. 2 homens, 2 países, 2 lados de uma guerra, comparando casas com as mãos no ar. Foi nesse momento que Brauer chamou Dornelles de volta à mesa do mapa. Disse algo em alemão, longo desta vez com pausas, como alguém que está escolhendo as palavras com cuidado, mesmo numa língua que o outro não entende. Depois tirou do bolso um papel dobrado e colocou sobre o mapa. Dornelles abriu o papel. Era uma lista, nomes, números, coordenadas. Elias olhou por cima do ombro. Havia pelo menos 30 entradas. O que é isso? Dornelles levou um momento para responder. Posições, pontos minados, rotas bloqueadas, emboscadas preparadas entre aqui e Montese. Elias ficou em silêncio. Ele está entregando o terreno. Dornelles dobrou o papel com cuidado e guardou dentro do caderno negro. Está. Ninguém jamais soube com certeza o que motivou Brauer naquele momento. Talvez fosse o caderno com os nomes dos mortos. Talvez fosse o feijão dividido. Talvez fosse a exaustão de 12 anos de uniforme e de ver jovens de 17 anos morrer por uma causa que havia deixado de fazer sentido havia muito tempo. Talvez fosse simplesmente o rosto de Dornelles, aquele rosto que não tinha raiva, não tinha triunfo, apenas tinha presença. O que Brauer entregou naquele papel salvou, segundo estimativas posteriores do comando da FEB, entre 80 e 120 vidas brasileiras nas semanas seguintes. Nenhum relatório oficial jamais explicou como aquela inteligência havia chegado ao comando. Dornelles nunca contou. A coluna alemã partiu às 8 da manhã em direção ao norte, carregando os feridos, sem olhar para trás. Brauer foi o último a sair. Na porta da casa principal, parou e virou para Dornelles. Disse algo que Nascimento, desta vez, tentou traduzir, aproximadamente com as palavras que tinha. Ele disse que vai pedir para os homens dele que, se encontrarem brasileiros de novo, esperem. Que olhem nos olhos antes de qualquer coisa. Dornelles não respondeu imediatamente. Depois disse, para Nascimento traduzir como pudesse, fala para ele que a gente vai fazer o mesmo. Nascimento tentou. Brauer ouviu as palavras tortas e meio inventadas e assentiu uma vez lento, como se tivesse entendido cada sílaba. Anos mais tarde, um historiador italiano que pesquisava sobreviventes do fronte de Montese encontrou um depoimento do filho de Brauer, gravado em Hamburgo em 1993. O filho contou que o pai raramente falava da guerra, mas havia uma história que ele repetia toda vez que via notícia de conflito no jornal. Contava de um celeiro, de um caderno, de um feijão dividido. E contava que naquele dia havia dado uma ordem aos seus homens, uma ordem curta em alemão, que o filho havia memorizado sem entender, e que um tradutor finalmente decifrou décadas depois.
As palavras eram 4. Nicht auf sie schießen. Não atirem neles. Elias ficou olhando a coluna alemã sumir entre os pinheiros até que o último capacete desapareceu na névoa. Sentiu algo que não conseguiu nomear naquele dia, nem no dia seguinte, nem por muitos anos depois. Só muito mais tarde, já velho, já avô, sentado numa varanda em Salvador com um neto no colo, é que encontrou a palavra certa. Não era compaixão, não era perdão. Era reconhecimento. A percepção súbita e irreversível de que o homem do outro lado da trincheira também tinha uma mãe que havia chorado na despedida, também havia prometido voltar, também carregava o peso de uma promessa feita numa língua diferente para um coração igual, e que a guerra, no fim, era apenas a distância entre dois homens que ainda não haviam tido tempo de se reconhecer. Em março de 1945, num celeiro sem nome no norte da Itália, um cabo negro de Pelotas e um oficial alemão de Hamburgo apertaram as mãos sem língua comum, sem ordem superior, sem que nenhum manual do mundo previsse aquele momento. O que nasceu ali não foi paz. A guerra continuou, os tiros continuaram, os mortos continuaram. O que nasceu foi algo mais raro e mais difícil do que a paz. Foi a decisão, tomada por homens comuns no meio do caos, de enxergar o outro antes de atirar. O cabo Dornelles nunca recebeu medalha por aquele dia. O caderno negro com os nomes dos mortos foi enterrado com ele em Pelotas. Em 1987, o tenente Kurt Brauer voltou para Hamburgo, abriu uma pequena marcenaria e viveu até os 79 anos. Nunca escreveu sobre a guerra, mas deixou para o filho a única lição que achou que valia a pena passar adiante. 4 palavras carregadas a vida inteira sem entender, até que o silêncio de décadas finalmente encontrou um tradutor. Os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira lutaram a 8.000 quilômetros de casa, com equipamento inferior, salário menor e reconhecimento quase nenhum ao voltar. Mas deixaram na Itália uma memória que resistiu a 80 anos, a memória de soldados que, mesmo no pior que a humanidade já produziu, escolheram ser mais do que a guerra pedia. Se essa história te tocou, inscreve-se agora no canal e ativa o sininho. Cada vídeo novo é uma história como essa, tirada do esquecimento e trazida de volta à vida. Comenta aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo, compartilha com alguém que precisa conhecer a história dos pracinhas e não esquece de conferir o conteúdo escrito completo fixado nos comentários. Lá você encontra fontes, detalhes e histórias que não cabem nem em 30 minutos de vídeo. A memória da FEB só continua viva porque pessoas como você decidem não deixar ela morrer.